Laís desceu do carro em meio à poeira que se ergueu no ar parado da estrada de terra. O fim de tarde trazia uma luz alaranjada, pintando o céu com tons que combinavam com a nostalgia que ela sentia por estar de volta. Lá estava o portão da fazenda, enferrujado e meio caído para o lado, como se já não aguentasse o peso dos anos. Ela levou alguns segundos para reconhecer aquele lugar que um dia chamara de lar. A cerca de arame farpado se misturava às ervas daninhas e a placa antiga que anunciava Fazenda do Seu Martim estava desgastada, mas ainda assim teimava em ficar de pé. Conforme avançou pelo caminho de cascalho, as lembranças começaram a inundar sua mente. Aquele som peculiar de pedrinhas estalando sob os passos trouxe de volta uma série de imagens. Corridas despreocupadas pelo terreiro, o cheiro de café recém-passado que seu pai costumava preparar ao amanhecer, e até as broncas que recebia quando sumia atrás das árvores para brincar. 10 anos se passaram desde que ela partira para tentar a vida na cidade grande. Agora, e diante de toda aquela decadência, sentia um nó na garganta. A casa principal, outrora bem cuidada, exibia paredes manchadas e pintura descascada. Algumas telhas pareciam fora de lugar, e a varanda de madeira rangeria sem piedade se alguém tentasse se sentar. Assim que pisou no piso de tábuas, Laís lembrou do pai, Martim, sempre sorridente e chamando-a para conversar sob a sombra que a varanda oferecia. Fechou os olhos por alguns instantes, deixando o peso da saudade se acomodar no peito. Ela sabia que precisaria de força para enfrentar o que estava por vir. De dentro da casa saiu Zé, o antigo caseiro, com passos ligeiramente mancos, mas expressão de quem ainda acreditava em alguma esperança. Ele a cumprimentou com um aceno e um sorriso tímido, limpando as mãos em um pano velho que trazia no bolso. "Pensei que você não fosse mais aparecer, menina", disse ele, a voz rouca indicando a falta de uso. "Eu também pensei que não viria mais, Zé", ela respondeu, tentando manter um tom firme. "Mas as coisas mudaram. E pelo jeito, aqui também mudou bastante", ele assentiu, fazendo sinal para que entrasse. Enquanto caminhavam para dentro da casa, o cheiro de mofo e abandono se misturava com as recordações dos tempos de infância. Na sala, restos de móveis cobertos de poeira davam a entender que ninguém os usava fazia muito. Em cima da mesa, uma pilha de papéis parecia ter sido deixada às pressas. "Tenho guardado algumas contas, notificações", disse Zé, apontando para o bolo de correspondências. "São dívidas que seu Martim deixou. Faz tempo que estão cobrando e ameaçando tomar tudo." Laís suspirou, sentindo a pressão já pesar sobre os ombros. Sentou-se numa cadeira bamboleante e começou a folhear as cartas. Cada envelope aberto confirmava o que ela já temia. A fazenda estava na iminência de ser executada por falta de pagamento. Mal teve tempo de processar aquilo tudo e a campainha rouca ressoou pelo corredor. Era Dona Célia, a vizinha do outro lado da estrada, equilibrando uma tigela coberta por um pano florido. Ela apareceu com um sorriso solidário, mas a expressão de preocupação no olhar entregava que vinha trazendo não apenas comida, mas também notícias. "Trouxe um arroz doce, minha filha. Sei que não resolve nada, mas ajuda a aquecer." "O coração", disse ela, estendendo o recipiente para Laís, que agradeceu com um abraço emocionado. "Obrigada, Dona Célia. Estava mesmo precisando de algo doce depois dessas contas." A vizinha balançou a cabeça, solidária, e colocou a tigela na mesa ao lado das correspondências amassadas. "Fiquei sabendo que tem gente interessada nessas terras. Uns homens de fora, cheios de promessas. Eles dizem que querem investir, mas eu não confio. Andam rondando a região, comprando barato de quem está precisando de dinheiro. Se puder, tenha cuidado." Laís trocou um olhar, preocupado com Zé. Aquela era mais uma confirmação de que a situação do lugar ia além das dívidas pendentes. Podia haver um jogo maior em curso. Depois de se despedirem de Dona Célia, Laís decidiu dar uma volta pela propriedade. Abriu a porta dos fundos e seguiu por um caminho de tábuas que rangia à beira de um celeiro antigo.
Quando empurrou a porta pesada do celeiro, ela se abriu com um rangido que soou como um lamento. Lá dentro, penumbra e cheiro de madeira velha misturavam-se às lembranças de quando seu pai guardava ali celas bem cuidadas e arreios prontos para as cavalgadas matinais. Agora, só havia poeira e teias de aranha. Ela passou a mão por uma cela velha pendurada em um gancho enferrujado. O couro rachado parecia contar histórias de quilômetros percorridos, de laços e rodeios, de aventuras pela fazenda. Em seguida, olhou para os estábulos. Estavam vazios, com exceção de um canto que parecia um pouco mais limpo que o resto. Restaram apenas pegadas na lama que logo seriam apagadas pela água que caía cada vez mais forte. Cambaleando de volta para a casa, Laís quase foi derrubada por uma rajada de vento que sacudiu o portão. Precisou jogar o peso do corpo para fechá-lo. Com as roupas encharcadas e o coração ainda acelerado, entrou no estábulo para ver como estava a ventania. Encontrou o cavalo relinchando, assustado pelos clarões incessantes. Ela aproximou-se, jogando os braços ao redor do pescoço dele. "Calma, tá tudo bem agora", disse, a voz embargada. No fundo, sentia um misto de medo e frustração, mas estar ali com Ventania lhe devolvia uma ponta de coragem. Abraçou o animal e deixando que a respiração dele a reconfortasse. Quando a chuva finalmente apertou de vez, apagando qualquer chance de o fogo reacender, Laís retornou para o interior da casa, onde Dona Célia tentava aquecer água para preparar um café, e Zé procurava umas roupas secas para eles trocarem. E a sensação de quase ter perdido tudo numa labareda causada por um raio a deixou trêmula. Não sabia se era só obra do acaso ou se o destino estava testando sua determinação. Já com roupas limpas e um cobertor nos ombros, Laís acendeu uma lamparina no canto da sala, porque a energia oscilava com a ventania lá fora. Encontrou as anotações do pai sobre a mesa e, mesmo exausta, começou a folheá-las, lendo suas ideias, suas esperanças. A letra confiante de Martim parecia reacender a chama da vontade de lutar. Transformar a terra num lugar de vida, onde cavalos e pessoas possam se curar. Dizia um trecho sublinhado. Ela sorriu, sentindo o peso do corpo amolecer. O temporal castigava o telhado, mas aquilo não a intimidaria. Precisava lembrar a si mesma por que estava ali. Precisava cuidar de Ventania, proteger aquele legado e não se deixar dobrar pelos inescrupulosos que rondavam seu lar. Ficou assim por alguns minutos, quase em estado de transe, até que percebeu que a tempestade diminuía de intensidade. O tamborilar da chuva no telhado não era mais tão forte. Os trovões se tornavam mais espaçados e, aos poucos, o vento acalmava. A penumbra da sala parecia ainda mais silenciosa depois de tanto barulho. Laís descansou a cabeça nas mãos. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar os batimentos do próprio coração. Foi então que o telefone tocou no corredor, um som estridente que a fez quase pular no lugar. Zé e Dona Célia se entreolharam e Laís levantou devagar para atender. Pegou o aparelho e colocou no ouvido, sentindo a respiração do outro. Lado da linha antes mesmo de alguém falar. Quando a voz se pronunciou, foi fria e firme, sem espaço para resposta. Conforme a tempestade diminui, o telefone toca. É uma voz dizendo: "Você está sem tempo." Laís ainda segurava o telefone na mão quando o sinal de linha ocupada soou, terminando abruptamente aquela ameaça gelada. O vento lá fora, ainda carregando vestígios da tempestade passada, soprava contra as janelas da casa, aumentando a sensação de vulnerabilidade. Ela pousou o aparelho no gancho, tentando se recompor, mas era impossível ignorar as palavras que ouvira. "Você está sem tempo." Aquilo soava como uma sentença final, um aviso de que, a qualquer momento, tudo poderia desmoronar. Poucos minutos depois, Zé entrou na sala trazendo um pano úmido para enxugar o chão ainda molhado pela água que escorrera quando tentaram abafar o incêndio. Ele notou de cara a expressão abatida de Laís. Quem era? Ela encarou.
o vazio por um instante antes de responder. Não sei. Uma voz qualquer me dizendo que meu tempo acabou. A preocupação se estampou no rosto dele. Num gesto automático, Zé foi até a porta da frente para conferir se estava trancada. Surpreendeu-se ao encontrar o portão aberto, e mesmo depois de tudo o que haviam feito para mantê-lo fechado. O portão tá escancarado. Ele chamou Laís, que veio correndo e viu a cena com um arrepio na espinha. Alguém certamente havia mexido ali, talvez para deixar claro que não estavam seguros. Sem perder mais tempo, Laís foi até a varanda e avistou ao longe o contorno de uma caminhonete que arrancava na estrada de terra. Não pôde ver a placa nem distinguir o rosto de quem dirigia. Uma sensação de impotência tomou conta dela, mas tentou manter a postura firme. Zé, vendo-a tremer levemente, tocou seu ombro. Vamos precisar de ajuda. Sozinhos, não. Vamos dar conta de vigiar tudo aqui o tempo todo. Ela assentiu, suspirando. Já passara da hora de pedir auxílio a quem ainda valorizava aquela terra. E, se a cidade não lhe dava amparo oficial, tentaria encontrar suporte entre os pequenos produtores da região, gente que também poderia estar sendo prejudicada por esses mesmos invasores. Na manhã seguinte, depois de um café rápido, Laís dirigiu-se a uma pequena vila rural ali perto. Conversou com 2 ou 3 agricultores conhecidos de seu falecido pai, explicando a situação e perguntando se alguém teria condições de lhe emprestar ajuda, seja em vigília noturna, seja em equipamento de segurança. Alguns se mostraram solidários, mas tinham medo. Outros também sofriam ameaças ou suspeitavam que as cercas vinham sendo cortadas e o gado assustado propositalmente. Ainda assim, prometeram o que pudessem, um pouco de apoio aqui, outro ali. Em seguida, a Laís tentou falar com o prefeito da cidadezinha. Foi direto ao gabinete, onde uma secretária, de semblante cansado, fez cara de quem já ouvira histórias parecidas. Após longa espera, ela conseguiu apenas uma reunião relâmpago com o prefeito, que a recebeu com formalidade. Ouviu sobre as ameaças, sobre a possibilidade de um grupo interessado na água da região. Laís mostrou documentos, mas o prefeito, embora aparentasse alguma simpatia, não se comprometeu. Repetia apenas que a prefeitura estaria ciente e que tomaria providências assim que possível. A resposta vaga a deixou frustrada. Sentia que era vista como apenas mais um problema na longa lista de reclamações do município. Retornou à fazenda ao entardecer, o corpo cansado, mas a mente ainda mais cheia de preocupações. Ventania, sempre atento, veio recebê-la perto do portão. Relinchou de forma suave, cutucando o braço de Laís com o focinho. Oi, garoto, que bom que você está aqui me esperando, disse, forçando um sorriso. O cavalo pareceu responder, movendo as orelhas, mantendo-se firme ao lado dela. Era uma das poucas certezas que ainda restavam. O cavalo não a abandonaria. Antes de entrar em casa, Laís foi até os fundos, onde notara, na noite anterior, algumas marcas estranhas no chão. Agora, com a luz do fim de tarde, pôde ver nitidamente rastros de pneus na terra, como se uma caminhonete tivesse estacionado atrás do celeiro. Constatou também algumas bitucas de cigarro jogadas ali. Não eram de nenhum dos seus conhecidos. Levou uma delas até o nariz. Ainda tinha cheiro forte de tabaco, sugerindo que o dono fumara recentemente. Então, eles entram mesmo, ficam parados aqui algum tempo, murmurou, sentindo um frio interno. Era evidente que planejavam algo maior. Nessa mesma noite, ela e Zé resolveram se esconder no sótão do celeiro, posicionando 2 lanternas e mantendo-se em silêncio, observando através de frestas o terreno ao redor. O ar ali em cima era abafado, cheirava a feno e poeira, mas a vontade de proteger a fazenda os mantinha alertas. Ficaram por horas, cochichando sobre possíveis estratégias para lidar com a situação, até que, por volta da meia-noite, ouviram barulhos de passos e vozes baixas próximos à parede externa. A adrenalina subiu. Laís tomou cuidado,
para não fazer ruído enquanto se movia. Esticou o pescoço, vendo pela fresta a silhueta de duas pessoas. Uma delas apontava algo como uma lanterna fraca, iluminando o caminho até a porta do galpão. Quando os estranhos tentaram forçar a entrada, Laís perdeu a paciência. Gritou o mais alto que pôde. Ei, saiam daqui! Eu já chamei a polícia! A reação foi imediata. Os desconhecidos se entreolharam e fugiram, derrubando algo metálico pelo caminho. Zé e Laís desceram às pressas do sótão e correram até o local, encontrando uma pasta de plástico caída no chão. A capa exibia umas manchas de lama, mas, ao abri-la, Laís viu várias folhas impressas, algumas com fotos aéreas e outras com descrições de propriedades. Na cozinha, sob a luz amarelada de uma lâmpada fraca, Laís e Zé analisaram aquelas páginas. Não se tratava apenas da fazenda dela. Havia também descrições de terras vizinhas, cada uma com círculos marcando possíveis pontos de água. Apontava rotas de acesso e algo que parecia planilhas de volume hídrico. Então eles estão mapeando todos os lugares onde podem extrair água, comentou Zé, folheando as folhas com cuidado. É coisa grande. Laís sentia a respiração acelerar. Ter aquele material em mãos era ao mesmo tempo assustador e valioso. Se conseguirmos provar o que eles pretendem fazer, podemos reunir provas para impedir a venda forçada e esse tipo de extorsão. Ela pensava alto, vasculhando as páginas em busca de qualquer referência à sua propriedade. No dia seguinte, enquanto o sol ainda nascia, Laís foi surpreendida por uma caminhonete parada bem em frente ao portão. Dessa vez, havia um homem no banco do motorista, sem tentativa de se esconder. Ele a encarou e gesticulou para que se aproximasse. Zé advertiu que era arriscado, mas ela não se intimidou, caminhando até a cerca. Fica longe do que? Não é da sua conta, disse o homem, sem se apresentar. Tinha olhar duro e expressão sisuda. A fazenda é minha, sim, é da minha conta, respondeu Laís, segurando-se para não tremer. O homem bufou, apoiando o braço na janela do carro. Só vou repetir uma vez. Não se meta onde não é chamada. De repente, Ventania surgiu ao lado de Laís, soltando um relincho alto, as patas raspando o chão, como se pressentisse a hostilidade. O homem se assustou, virando rapidamente o motor e partindo em disparada. Laís sentiu o coração, aos saltos, mas sabia que não poderia recuar. Mais tarde, enquanto planejava uma forma de usar a pasta de mapas como prova, percebeu que Zé estava abatido. Ele confessou que tinha medo de onde tudo aquilo poderia chegar. Não somos policiais nem políticos. Como vamos enfrentar gente grande e perigosa? Ele questionou, a voz baixa, os olhos varrendo o piso de madeira. Laís respirou fundo, lembrando-se de Martim e do sonho do pai de transformar a fazenda em um lugar de vida e esperança. Se eu desistir agora, eles vencem sem esforço. Não posso permitir isso. Vou até o fim. A tensão diminuiu no início da noite, quando recebeu uma ligação de Dona Célia. Ela contou que conseguira contato com um pesquisador ambiental, disposto a avaliar a existência de um lençol freático de grande potencial naquelas terras. Se fosse confirmado, haveria chances de Laís obter apoio legal para barrar os especuladores. Era um fio de esperança que não poderia deixar escapar. Combinou de receber esse profissional nos próximos dias, na esperança de que um laudo oficial mudasse o rumo dos acontecimentos. Ao desligar, se deixou cair numa cadeira, encarando a pasta de documentos achada no quintal. Eram evidências de que havia um esquema amplo para explorar recursos naturais de maneira ilegal ou, no mínimo, duvidosa. Poderia ser justamente a carta na manga que ela precisava, mas ao mesmo tempo, quanto mais se aproximava da verdade, mais percebia os riscos. Laís observa os mapas secretos espalhados sobre a mesa da cozinha. Se conseguir provar as intenções ilegais, talvez salve a fazenda. Mas ela também sente que a cada passo rumo à verdade, o perigo só aumenta. Um dia inteiro se passara desde que Laís descobrira a tal pasta com mapas de propriedades marcadas. Apesar de exausta, ela passou as primeiras horas da manhã relendo cada detalhe daqueles papéis.
tentando entender a extensão do plano que ameaçava não só sua fazenda, mas também as terras dos vizinhos. Quando Zé apareceu na cozinha, trazendo café quente, encontrou-a com olheiras fundas e olhar fixo sobre as folhas espalhadas na mesa. "Dormiu alguma coisa, menina?" perguntou, preocupado. "Quase nada. Esses mapas mostram que não sou a única ameaçada. Tem gente querendo comprar ou tomar várias fazendas da região", respondeu ela, apontando para os círculos em vermelho nos documentos. "Se eles conseguirem o que querem, vão explorar a água daqui sem nenhum controle." Zé balançou a cabeça, pensativo. "Talvez seja a hora de avisar mais pessoas sobre isso. Quem sabe, se unirmos forças, fique mais fácil encarar essa gente." Laís concordou, mas sentia um aperto no peito. Sabia que muitos agricultores vizinhos tinham suas próprias dificuldades e medos. Ainda assim, não via saída a não ser tentar unir todos num esforço coletivo. Antes que pudessem aprofundar a conversa, foram interrompidos por gritos vindos do terreiro. Correram até lá e encontraram um rapaz ofegante, aparentando uns 20 e poucos anos. Sujo de poeira até as canelas. Ele se chamava Jonas e dizia trabalhar num sítio próximo. "Vocês precisam ver o que fizeram no meu lugar", contou, segurando o joelho para recuperar o ar. "Cortaram o arame da cerca, mexeram nas ferramentas. Tô achando que queriam quebrar a bomba d'água que a gente usa, mas eu e meu tio conseguimos chegar a tempo. Eles fugiram." Laís e Zé se entreolharam, assustados com a semelhança dos relatos. O método de invasão era o mesmo: cercas danificadas, tentativa de prejudicar instalações vitais. "Você viu o rosto de alguém?" perguntou Laís. "Não. Eles usam capuzes, bonés, qualquer coisa para não dar para reconhecer. Mas vi uma caminhonete escura saindo em disparada." Ela sentiu o coração apertar. Aquilo confirmava que não eram incidentes isolados. Havia um esquema de intimidação que se repetia de fazenda em fazenda. Pouco depois que Jonas saiu para avisar outros vizinhos, Dona Célia apareceu, trêmula, dizendo que em sua propriedade alguém havia tentado envenenar o poço dos animais, jogando substâncias estranhas na água. A sorte foi que ela sentiu o cheiro estranho e impediu algo pior. Laís, indignada, abraçou a vizinha, que parecia à beira das lágrimas. "Eles estão passando dos limites. Não podemos deixar isso assim", insistiu Dona Célia, apertando a mão de Laís. Naquele fim de tarde, com o sol alaranjado no céu, formou-se uma pequena reunião improvisada no pátio da fazenda de Laís. Alguns vizinhos vieram, cada um contando suas próprias experiências ou suspeitas. Uns traziam notícias de ofertas suspeitas de compra, outros relatavam vandalismo ou furtos pontuais. Enquanto as pessoas falavam, Laís colocava sobre uma velha mesa de madeira os mapas secretos que havia encontrado e explicava o que aquilo significava. Estavam todos em risco. "Sei que muitos aqui não querem briga, mas se não fizermos nada, vão acabar nos expulsando", disse ela, tentando controlar a voz para não soar desesperada. "Precisamos nos unir, documentar tudo, até que as autoridades percebam a gravidade da situação." O grupo murmurava, concordando. Um senhor mais velho, conhecido como Seu Sebastião, ergueu a mão. "Tenho uns conhecidos que entendem de legislação fundiária. Posso perguntar para eles como proteger legalmente nossas terras." "Façam isso", reforçou Laís, animada ao perceber que não estavam sozinhos. A conversa, no entanto, foi interrompida por um estrondo vindo dos fundos da casa. Todos se viraram de imediato, com os corações disparados. Um dos rapazes que ajudava na vigilância noturna apareceu gritando: "Fogo! Tem fogo no celeiro!" Laís nem pensou duas vezes. Correu junto com Zé e alguns vizinhos. Do outro lado do terreno, chamas laranjas e densas nuvens de fumaça começavam a consumir a lateral de madeira do celeiro. O medo a invadiu. Se o fogo se espalhasse, Ventania e os poucos recursos que ainda restavam poderiam ser perdidos num piscar de olhos.
Formou-se um mutirão de baldes e mangueiras, todos correndo para buscar água no poço e evitar o pior. Ventania relinchava, agitado dentro do estábulo. Laís, em meio à fumaça, conseguiu abrir a porta da baia e puxá-lo para um local seguro. O cavalo estava inquieto, sentindo o calor e a tensão no ar. Enquanto ela o acalmava, Zé e os outros batalhavam contra as chamas, que insistiam em crescer, lambendo as paredes de madeira que rangiam e estalavam. Durante quase meia hora, o grupo lutou sem trégua. Cinzas voavam, grudavam na pele suada e queimavam os olhos. Finalmente, com esforço conjunto, abafaram o incêndio antes que consumisse toda a estrutura. O celeiro ficara danificado, mas não chegara a desabar. A lateral estava enegrecida, várias tábuas perderam-se. Laís se apoiou num caixote, respirando com dificuldade, as mãos trêmulas. Sabia muito bem que isso não havia sido um simples acidente. Eles fizeram de propósito, murmurou, encarando o pedaço de madeira enegrecida nas mãos. Querem me destruir. Querem destruir essa fazenda. Com o fogo quase extinto, puderam ver pegadas de botas encharcadas em meio à lama, rastros que levavam para além da cerca recém-reparada, agora arrombada de novo. Era a assinatura clara de quem não mediria esforços para forçá-la a desistir. O cansaço atingia cada músculo do corpo de Laís, mas a visão do celeiro fumegando mexia ainda mais com sua raiva e frustração. Se isso fosse embora, eles me venceriam, pensou, contendo um soluço. Mas não vou cair tão fácil. Alguns vizinhos, impressionados com a ousadia dos agressores, se prontificaram a ajudar com reparos e a ficar de vigia durante a noite. Um rapaz que trabalhava com solda ofereceu-se para reforçar as dobradiças e trincos das portas. Uma senhora prometeu doações de palha e ração para os animais, já que parte do estoque ficara inutilizável pelo fogo. Vamos proteger o que ainda resta, disse Dona Célia, enxugando a testa suada. Não podemos deixar esses bandidos vencerem. No entanto, mesmo com a solidariedade surgindo, Laís sentia um nó na garganta. Sabia que precisaria de mais do que cercas reforçadas e boa vontade para conter aquele grupo. Precisaria de provas sólidas, apoio jurídico e, principalmente, recursos para enfrentar as dívidas no banco que a assombravam. A cada dia, o prazo ficava mais apertado, e não havia garantia de que o incêndio seria a última investida contra ela. Enquanto a noite avançava, a fazenda parecia um cenário de batalha vencida a duras penas. O cheiro de madeira queimada e o chiado de água evaporando sobre as brasas escuras traziam uma atmosfera sombria. Ventania, ainda agitado, e relinchava de vez em quando, como se pressentisse que o perigo não tinha ficado para trás. Laís tomou um banho rápido para tirar a fuligem do corpo e, exausta, passou na cozinha para beber um copo de água. Foi então que Zé apareceu, trazendo algumas ferramentas chamuscadas e sacudindo a cabeça em desânimo. Perdi boa. Parte das mangueiras e equipamentos. Estavam guardados naquela parte que pegou fogo primeiro. Ela engoliu em seco, pensando no custo que seria repor tudo aquilo. Precisava, de alguma forma, arranjar um dinheiro que cobriria não só as dívidas, mas também a manutenção urgente. E cada dia que passava sem pagar ao banco era mais uma chance de perder a fazenda. Ainda ofegante, Laís deixou um olhar percorrer toda a extensão do que restava do celeiro. As pessoas tinham ido embora ou estavam dormindo em barracões, preparando-se para mais uma noite de vigília. Dona Célia e Jonas haviam se oferecido para passar a madrugada acordados, circulando com lanternas e garantindo que nada mais pegasse fogo. Quando ela se aproximou para agradecer, Jonas olhou-a com seriedade. Não se sinta envergonhada. De pedir ajuda, Dona Laís. Precisamos ficar unidos. Ela sorriu, mas era um sorriso cansado. Eu agradeço muito, sério. Não sei o que faria sozinha. Com um suspiro pesado, voltou à sala, onde ainda estavam a pasta de documentos,
e os mapas misteriosos. As chamas não tinham chegado ali, mas tinham consumido parte do tempo e dos recursos que ela não podia mais desperdiçar. Sentou-se à mesa, quase sem forças, repousou a cabeça sobre os braços e, por um instante, sentiu a possibilidade de tudo desabar. Depois levantou o rosto, olhando fixamente para as folhas que expunham o esquema maligno de compra e exploração de terras. Ela não podia parar. Se fraquejasse agora, os culpados venceriam. Inspirou fundo e visualizou o rosto do pai, Martim, e do cavalo fiel que esperara por tanto tempo. A fazenda era mais do que um pedaço de terra. Era um sonho. De liberdade, de vida digna e de amor pela natureza. Não vou desistir, murmurou, a voz rouca. Vou lutar com todas as minhas forças, custe o que custar. A madrugada caiu como um véu sobre o lugar destruído, trazendo um silêncio incômodo. Os passos dos vigias e o relincho distante de ventania foram as últimas coisas que Laís ouviu antes de o cansaço vencer, e ela quase adormecer ali mesmo, sobre o amontoado de mapas. Uma fina camada de fumaça ainda pairava no ar, queimando as narinas e lembrando o quanto aquele dia tinha sido devastador. Só que, no íntimo, algo se acendeu. Ver a solidariedade dos vizinhos, sentir que não estava totalmente sozinha, renovava sua determinação. Mesmo cercada de problemas, tinha em mãos provas concretas contra quem tentava expulsá-la. Precisaria de tempo, estratégia e coragem para usar tudo aquilo a seu favor. No meio do cheiro de fuligem, dos sons escassos da noite e do peso insuportável das preocupações, Laís se colocou de pé de novo. Observou de longe as ruínas parciais do celeiro e, com lágrimas nos olhos, jurou que não deixaria que outra tragédia acontecesse. Laís ergue o olhar para o celeiro, chamuscado, o coração apertado de dor e revolta. Sabe que, depois desse golpe, não há mais espaço para fraquezas. Se não agir agora, tudo estará perdido. Aquela noite fora longa. Laís dormiu apenas algumas horas, o cheiro de madeira queimada ainda impregnado em suas roupas e, a mente girando sem parar, relembrando o incêndio e a correria desesperada para salvar o celeiro. Ao despertar com os primeiros raios de sol, sentiu o corpo pesado, mas fez um esforço para sair da cama. Precisava organizar tudo antes da visita do pesquisador ambiental, o homem que avaliaria a qualidade da água e poderia confirmar, oficialmente, o potencial hídrico da fazenda. Depois de um café amargo, ela atravessou o terreiro, parando diante da lateral chamuscada do celeiro. Uma parte das tábuas ainda exalava fumaça, e algumas brasas isoladas faziam leve crepitar. Vizinhos e amigos haviam ajudado a controlar o fogo na noite anterior, mas o estrago era considerável. Um buraco grande aberto na madeira, ferramentas destruídas e parte do estoque de feno perdida. A dor de ver aquilo, a cada passo, a cada olhada, aumentava sua raiva contra quem tentava expulsá-la dali. Assim que chegou perto da baia de ventania, encontrou o cavalo ainda inquieto. Ele batia as patas no chão, virando as orelhas de um lado para o outro. Parecia sentir o cheiro de madeira queimada, como um alerta constante de que algo ruim rondava o lugar. Laís entrou na baia, pôs a mão sobre o pescoço dele e falou baixo. Ei, tá tudo bem agora, ou quase. Desculpa te envolver nisso, amigo, mas agradeço por ter me ajudado ontem. Ventania, como se compreendesse, soltou um pequeno relincho grave e encostou o focinho no ombro dela. Aquele gesto, por mais simples que fosse, renovava as forças de Laís para seguir em frente. Precisava continuar, afinal, a fazenda agora dependia de uma prova de valor que evitasse a execução de suas dívidas e, ao mesmo tempo, inibisse as investidas dos especuladores. Mais tarde, já perto do horário combinado, o pesquisador ambiental chegou, um homem de meia idade, vestido de maneira simples, mas que carregava uma maleta de instrumentos e uma pasta repleta de papéis. Apresentou-se como Dr. Paulo,
e foi direto ao ponto. Soube que tem um possível manancial por aqui. Quero fazer medições, tirar amostras. Se a fonte de água for boa mesmo, vou anexar tudo num relatório técnico. Zé veio até a varanda para dar um aperto de mão no pesquisador. Apesar do clima cordial, ambos demonstravam certa pressa. Laís indicou o caminho até a área onde ficava o poço e a velha bomba que seu pai instalara anos atrás, quase em segredo. Enquanto seguiam, Dr. D. Paulo observava atentamente o solo, as encostas e a vegetação rala, anotando alguns detalhes em um caderninho. Chegaram ao galpão, onde a tampa de madeira protegia a antiga bomba d'água. Laís e Zé ergueram a tampa com esforço, deixando à mostra as engrenagens enferrujadas e o cano que descia para o subsolo. O pesquisador franziu a testa, concentrado, e começou a verificar a profundidade com um equipamento que lembrava um medidor de pressão. Em seguida, tirou do bolso um frasco para colher água que, com alguma dificuldade, ele conseguiu bombear. Zé, sempre prestativo, ajudou a manter a manivela firme. Quando o líquido saiu, para surpresa geral, tinha cor límpida, embora estivesse parado havia tempos. Interessante, murmurou o Dr. Paulo, enchendo com cuidado o pequeno frasco e vedando-o. Vou precisar verificar a qualidade, mas, pela aparência, é promissora. Talvez tenhamos aqui um lençol profundo e pouco explorado. A esperança brilhou no rosto de Laís. Se o laudo confirmasse que havia volume e qualidade, poderia argumentar no banco que, com um financiamento adequado, aquela água traria viabilidade econômica e ambiental para a fazenda. Mais do que isso, poderia deter a pressão dos especuladores, que só tentavam comprar tudo a preço de banana. O problema é que não estavam sozinhos. Logo que se afastaram do galpão, ouviram um barulho de motor vindo da parte de trás do terreno. O estômago de Laís revirou. Era a temida caminhonete escura, surgindo com os pneus levantando poeira. Dr. Paulo guardou às pressas seus instrumentos, parecendo apreensivo. Fica atrás de mim, disse Laís, sentindo o coração acelerar. Esses caras não vão te machucar enquanto eu estiver aqui. Zé se aproximou, empunhando uma ferramenta como se fosse um bastão, e pronto para qualquer coisa. Da caminhonete desceram 2 homens, um deles forte e de boné, outro mais velho, com barba mal feita. O primeiro apontou o dedo para Laís. O que você está fazendo no seu poço? Isso aqui não te pertence mais. A raiva subiu pelo pescoço dela, mas ela tentou manter a voz firme. É claro que pertence. A fazenda ainda é minha. E você não tem o direito de invadir minhas terras. O homem de boné riu com desdém. O mais velho, com expressão dura, caminhou para perto do galpão, como se quisesse impedir o pesquisador de voltar a entrar ali. Dr. Paulo deu um passo atrás, assustado. Laís percebeu o perigo e se pôs na frente dele. Saiam daqui, ela repetiu, elevando o tom de voz. Houve um momento de tensão. O homem de boné aproximou-se de Laís, tentando intimidá-la pelo tamanho. Zé, ao lado, ergueu a ferramenta, pronto para reagir se fosse preciso. De repente, Ventania, que estava amarrado ali perto para acompanhar Laís, começou a relinchar alto, batendo as patas no chão. A presença do cavalo, bufando forte, criou um clima ainda mais imprevisível. "Controla esse bicho!" gritou o sujeito, dando alguns passos para trás. Parecia ter medo do movimento de Ventania. "Deixa ele em paz", respondeu Laís, mantendo uma mão no cabresto do cavalo. "Vocês não têm nada que fazer aqui." Com o barulho da confusão, Dr. Paulo tentou recolher o pequeno frasco com a amostra de água, mas, numa manobra brusca, o outro homem o agarrou pelo pulso, fazendo-o derrubar boa parte do líquido. O pesquisador soltou um gemido e recuou, encolhendo-se para proteger o que restava. "Larga ele!" gritou Laís, sentindo o sangue ferver. Zé avançou, mas o homem levantou o braço, mostrando algo que brilhava ao sol. Talvez uma lâmina ou arma improvisada. Aquilo fez Zé recuar, consciente de que não podia arriscar a vida de todos ali. Ventania,
Captando a atenção, empinou as patas dianteiras, relinchando com força. Laís segurou o cabresto com firmeza, tentando conter o cavalo. O sujeito que segurava o pesquisador se distraiu com o animal, e Dr. João Paulo conseguiu soltar-se, embora quase perdesse de vez a amostra. Quando viu que não podiam se impor sem violência mais séria, os invasores recuaram alguns passos, ainda encarando Laís e Zé com ódio nos olhos. "Vocês vão se arrepender", rosnou o de boné cuspindo no chão. Então entrou na caminhonete às pressas, acompanhado pelo parceiro. O motor roncou e o veículo saiu cantando pneu, levantando uma nuvem de poeira no ar. Zé xingou em voz baixa, ainda tremendo de raiva. Laís, por sua vez, foi direto ao pesquisador, que ajeitava os óculos com as mãos trêmulas. "Tá tudo bem? Conseguiu salvar alguma coisa da amostra?" Ele assentiu, abrindo a pasta para mostrar o frasco ainda com um pouco de água. "Espero que baste para a análise preliminar. Mas, meu Deus, quem são esses caras? Alguém que quer nos roubar o direito de explorar essa água de forma legítima?" O homem respirou fundo, ajeitando os instrumentos. Disse que faria o melhor possível para apresentar um relatório rapidamente, mas temia que, se as ameaças continuassem, alguns órgãos poderiam se recusar a ajudar. Laís sentia o coração aflito, mas não queria demonstrar desespero. Precisava manter a calma e garantir que o especialista fosse seguro até o portão. Quando o carro de Dr. Paulo partiu pela estrada de terra, Zé chamou a atenção de Laís para algo no chão. Era um pedaço de pano escuro, provavelmente caído de dentro da caminhonete ou da roupa dos homens. Possuía um símbolo impresso que lembrava o logotipo de uma empresa local de mineração, conhecida por agir de forma questionável na região. Outro indício de que havia mais coisa por trás daqueles atentados. Mais tarde, já de volta à casa, Laís sentia uma mistura de alívio e preocupação. O confronto não deixara feridos graves, mas deixara claro que aqueles invasores não hesitariam em usar violência para impedi-la de provar o valor da terra. O estresse tomava conta de cada fibra do seu corpo, enquanto ela se lembrava de Ventania empinando diante do agressor, como se dissesse que defenderia sua dona até o fim. Antes de entrar na sala, avistou algo estranho no portão principal. Aproximou-se com cuidado e viu, de relance, uma tinta avermelhada. Quando chegou mais perto, o choque veio como um soco no estômago. Letras grandes, garrafais, pichadas de forma tosca, formavam uma frase clara: "Você não vai vencer." O dia começou com uma réstia de sol tímido entrando pelas frestas do celeiro danificado, como se o próprio céu estivesse com medo de iluminar aquela cena. Laís acordou sentindo o cheiro de queimado impregnado na roupa, lembrança amarga do incêndio que quase consumira tudo. Ainda assim, levantou-se, disposta a seguir na luta, buscando fôlego onde já não havia muito. Apesar de todo o desgaste, a visita do pesquisador ambiental na véspera deixara uma ponta de esperança. Ele constatara que o lençol freático era promissor, e isso poderia significar um laudo técnico favorável. Se desse certo, Laís teria um trunfo para convencer o banco de que a fazenda possuía grande valor e, assim, evitar a execução das dívidas. Mas, pela tensão que sentia no peito, sabia que os inimigos não ficariam parados. Enquanto tentava limpar os restos chamuscados, Laís notou que Dona Célia se aproximava da cerca com passos apressados. A vizinha trazia uma expressão de pavor. "Acabaram de invadir minha casa, Laís. Reviraram tudo, fizeram ameaças. Disseram que, se eu continuasse ajudando você, ia sobrar para mim também." Laís a abraçou, sentindo a palpitação aumentar. Tudo indicava que a ofensiva se espalhava pelos arredores, atacando quem se mostrasse solidário à defesa da fazenda. "Sinto muito, Dona Célia. Não vamos deixar que nos amedrontem. Vamos buscar ajuda." Zé, que estava do outro lado do terreno, veio correndo ao perceber a gravidade da conversa. Ele ouviu o relato da vizinha e balançou a cabeça, indignado. "Isso prova que eles estão tentando isolar a gente. A cada dia, pressionam mais." Laís suspirou,
cansada, mas firme. Vamos juntar todas as provas que temos. Aquela pasta, o laudo do pesquisador, os relatos dos vizinhos. Alguém precisa tomar providências. A ideia era boa, porém nada fácil. A pequena delegacia local era lenta e algumas autoridades pareciam fazer vista grossa. Mesmo assim, Laís decidiu arriscar. Tomou banho rápido, trocou de roupa e, munida dos documentos que guardara, partiu rumo à cidade. Deixou Ventania sob os cuidados de Zé e Dona Célia, pedindo que tomassem cuidado. Na delegacia, encontrou apenas um escrivão sonolento, que perguntou em tom aborrecido o que ela queria. Laís explicou, contou das ameaças, do incêndio, exibiu mapas e fotografias. O homem a interrompia com perguntas curtas e balançava a cabeça, não demonstrando grande convicção de que aquilo chegaria a um inquérito concreto. Olha, senhora, vamos anotar. Mas sabe como é, sem provas de quem de fato fez isso. Fica difícil. Ela sentiu a frustração apertar o peito. Tinha provas, mas não dos rostos. Voltou-se a argumentar sobre a invasão, as mensagens, a pichação no portão. Só que o escrivão manteve a postura de quem não queria se envolver num problema grande. Saiu dali mais nervosa do que antes, mas determinada a não desistir. Talvez precisasse ir a uma instância maior, mas isso custaria tempo, e o tempo era justamente o que não tinha. Perto da praça principal, resolveu passar no banco para ver se havia alguma novidade sobre suas contas. Descobriu que o prazo para regularizar a dívida estava perto do fim. Em poucos dias, se nada mudasse, a fazenda poderia ser oficialmente confiscada. Desolada, Laís caminhou de volta para a caminhonete estacionada. A sensação de impotência era enorme, mas ainda restava a esperança de que, com o laudo do pesquisador pronto, pudesse reverter a situação. Porém, ao ligar o motor, sentiu um cansaço infinito. Quanto mais tentava resolver, mais obstáculos apareciam. No caminho de volta, uma tempestade de verão desabou com força. A estrada de terra se transformou em lama. A visibilidade caiu. Dirigir naquele barro escorregadio exigia atenção, mas Laís não parava de pensar na fazenda, em Zé, em Ventania. Será que estavam todos bem? E se houvesse outro ataque? Seu temor ganhou forma quando, já perto de casa, vislumbrou um clarão alaranjado rompendo o cinza da chuva. O coração dela disparou. Acelerou o máximo que pôde, o veículo derrapando nas poças. Ao chegar, constatou que um novo incêndio havia começado, desta vez na velha casa de depósito, onde guardavam ferragens e mantimentos. Chamas lamberam as paredes de madeira, oscilando ferozmente sob a chuva que começava a amenizar. Zé e alguns vizinhos corriam com baldes e mangueiras, tentando conter o fogo. Dona Célia gritava pedindo ajuda. Laís largou o carro ali, mesmo e se juntou ao grupo, pegando baldes, jogando água como podia. Não entendia por que aquilo não apagava fácil, mas logo percebeu um cheiro químico, como se tivessem usado algum produto inflamável. Aquilo não era um acidente. Era um ato criminoso, calculado para acabar com a infraestrutura que restava. Em meio à fumaça e à confusão, Laís ouviu um relinchar intenso. Ventania estava amarrado do lado de fora, mas perto o suficiente para se assustar com o calor e as chamas. O cavalo agitava-se, levantando as patas dianteiras, quase derrubando quem tentava acalmá-lo. Zé gritou para Laís: "Cuida dele, menina! Eu consigo jogar água aqui!" Laís correu até o animal, abraçou o pescoço de Ventania, sussurrando: "Calma, tá tudo bem, amigo. Vou tirar você daqui." Mas Ventania parecia entrar em pânico. Seus olhos arregalados refletiam as labaredas. Com muita dificuldade, Laís conseguiu levá-lo para uma área mais segura, longe das faíscas. Quando se voltou para o depósito, viu que parte do telhado desabava com estalos assustadores. O vento que sobrava da tempestade espalhava fagulhas por todo o quintal, criando um cenário de caos. Por mais que tentassem, o grupo não conseguia controlar o avanço do fogo.
Em pouco tempo, as paredes ruíram por completo e grande parte dos mantimentos foi reduzida a cinzas fumegantes. A chuva, agora mais fraca, não ajudava muito. Laís, encharcada, coberta de lama e fuligem, se ajoelhou no meio do pátio, sem acreditar que passava por mais um golpe daqueles. Ao redor, as pessoas tossiam por causa da fumaça, trocando olhares incrédulos. Dona Célia tinha o rosto sujo de cinzas e ainda assim tentava acalmar uma criança que assistira a tudo com olhos arregalados. Zé largou o balde e veio se aproximar de Laís, colocando a mão em seu ombro. Tá todo mundo bem, Laís, ninguém se machucou, mas o depósito acabou. Ela respirou com dificuldade, sentindo a garganta arranhar. A raiva e a tristeza lutavam dentro dela. Eles não vão parar, Zé. Querem acabar comigo, com meus recursos, com tudo. Enquanto avaliavam os destroços, um dos vizinhos apontou para marcas de pneus, semelhantes às que já haviam encontrado antes. Alguém estivera ali, aproveitando a chuva para agir no momento mais inesperado. A segurança improvisada que haviam tentado montar não foi suficiente, não naquela hora, em que todos contavam que o temporal diminuísse as chances de fogo. Laís observou as brasas que insistiam em acender pequenas chamas pelo chão, pegou um pedaço de madeira quase inteiro e o apertou entre os dedos, sentindo a ardência da fuligem na pele. "Tô perdendo quase tudo", murmurou, a voz embargada. "Não sei mais se consigo manter esse lugar." Zé baixou a cabeça, sem saber o que dizer para confortá-la. A situação chegara a um ponto crítico. A sabotagem era cada vez mais violenta. As dívidas batiam à porta e ela não via como reagir a tempo. Vencida pelo cansaço e pela tristeza, Laís cambaleou até um canto onde se amontoavam fardos de feno parcialmente queimados. Alguns ainda soltavam fumaça, e ela tentava não respirar muito fundo para não engasgar. Ao mesmo tempo, sentia-se esgotada, como se cada célula de seu corpo pedisse trégua. Olhou ao redor, vendo Dona Célia e os outros recolhendo baldes, e tentando salvar o que restava. Pensou em seu pai, Martim, e em como ele lidaria com aquilo tudo. Será que ele teria uma saída mágica? Será que teria forças para persistir mais um pouco? Ventania soltou um relincho baixo, que pareceu atravessar a escuridão do crepúsculo. Laís deixou as lágrimas rolarem, impotente. Sabia que precisava continuar a lutar, mas naquele instante a sensação era de derrota. Fechou os olhos, sentindo o gosto amargo da fuligem na boca e o pulsar dolorido dos braços cansados. Tudo parecia perdido. Exausta e coberta de fuligem, Laís desaba sobre um fardo de feno meio queimado, se perguntando se ainda é possível salvar a fazenda. Então ela ouve o relincho suave de Ventania, que a lembra de que ela não está sozinha. Na manhã seguinte, Laís despertou com o corpo doendo e as roupas ainda impregnadas de fumaça. Passara a noite encostada em um canto da casa, sem ânimo para buscar mais conforto. Olhou ao redor, vendo as marcas de fuligem nas paredes, as caixas queimadas no quintal, e suspirou profundamente. O ar parecia pesado, não só por causa das cinzas, mas pela sensação de derrota que pairava sobre tudo. Mesmo assim, sentiu Ventania se aproximar. O cavalo relinchou, cutucando-a de leve com o focinho. Aquele gesto carinhoso a fez lembrar de seu pai, Martim, e de como ele sempre dizia que o amor pelos animais era capaz de iluminar até os cenários mais sombrios. Com esforço, Laís se levantou e acariciou o pescoço de Ventania, sentindo uma réstia de esperança surgir. Precisava retomar a luta, reunir as últimas forças e tentar mudar o destino que se anunciava. Zé apareceu na porta, trazendo um pouco de café, o olhar cansado. "Bom dia, menina. Como você está se sentindo?" Laís tomou o café amargo e soltou um leve suspiro. "Exausta, mas ainda tô de pé. E você, Zé? Dormiu alguma coisa?" Ele balançou a cabeça. "Quase nada. Me preocupo que eles voltem e acabem com o resto." Ela compreendia bem esse receio, mas
Se ficasse paralisada pelo medo, tudo estaria perdido. Precisava de uma ação decisiva. Foi então que lembrou do laudo preliminar de Dr. Paulo, o pesquisador ambiental. Ele enviara por e-mail uma análise apontando que a fazenda tinha um reservatório de água de boa qualidade e grande potencial. Esse documento poderia ser uma arma fundamental para suspender o processo de execução das dívidas e, de quebra, denunciar quem tentava tirar proveito ilegal do recurso. Com esse objetivo em mente, Laís decidiu ir até a capital do estado, e onde ficavam as instituições ambientais e também autoridades capazes de intervir. Zé se ofereceu para ficar e vigiar a fazenda, acompanhado de alguns vizinhos fiéis. Dona Célia, ainda abalada com a invasão que sofrera, quis acompanhar Laís na viagem, mostrando apoio. Assim, elas partiram em uma velha caminhonete, e levando os documentos, fotos, mapas e tudo que podia servir de prova. A estrada longa e esburacada testava a paciência de ambas. O caminho era feito de sol forte e placas enferrujadas, mas a cada quilômetro, Laís reafirmava a si mesma que não podia desistir. Precisava salvar a fazenda, honrar a memória de seu pai e proteger Ventania. Tudo ao mesmo tempo. Chegaram à capital no fim da tarde. As ruas movimentadas contrastavam com o sossego do campo, e Laís se sentiu desnorteada pelos prédios altos, o cheiro de fumaça de carros e a pressa das pessoas. Buscaram um local simples para passar a noite, pois só conseguiriam falar com os órgãos oficiais na manhã seguinte. Aproveitaram para imprimir cópias do laudo de Dr. Paulo e organizar as evidências. Dona Célia fez anotações detalhadas sobre as invasões e incêndios. Era hora de apresentar tudo a quem tivesse poder real de impedir aquela injustiça. Na manhã seguinte, foram ao departamento responsável pela gestão hídrica. O funcionário de plantão, vendo os papéis e mapas, chamou um superior, que se mostrou interessado quando ouviu a história do lençol freático. Após examinar o laudo, prometeu abrir um processo de proteção das fontes de água da região. Era um grande passo. Com esse processo, qualquer ação de despejo ou venda forçada teria que ser revista. Saindo de lá, Laís se sentiu menos sufocada, mas ainda precisava lidar com o banco. Caminhou alguns quarteirões e, no prédio imponente da instituição financeira, conversou com um gerente que analisou os novos documentos. Ele se mostrou cético no começo, mas quando viu a existência de um estudo técnico confiável, ficou mais maleável. Avisou que, se Laís conseguisse firmar um compromisso de parceira com algum programa de incentivo agrícola ou de sustentabilidade, poderia ter sua dívida renegociada com prazos mais amplos. Não seria fácil, mas havia uma chance real de manter a fazenda. Dona Célia não parava de sorrir. É isso, Laís. Você conseguiu. Agora é só seguir essa nova via. Laís, porém, mantinha os pés no chão. Ainda não ganhamos. Precisamos garantir que esses bandidos não nos impeçam de formalizar tudo. Ao voltarem para a fazenda, já de madrugada, encontraram o lugar em aparente tranquilidade. Zé e os vizinhos montaram uma barreira improvisada com troncos e arames, vigiando a entrada principal. Ventania estava bem, embora continuasse inquieto. Parecia farejar problemas no ar. Mesmo assim, Laís contou a Zé sobre as vitórias parciais na capital, e ele comemorou, acreditando que, dessa vez, havia de fato uma chance de vitória. A alegria durou pouco. Na mesma noite, enquanto tentavam descansar, ouviram um estrondo perto do pasto. Ao verificar, notaram que a caminhonete escura estava ali de novo, e homens armados derrubavam parte da cerca, gritando que aquela terra não lhes pertencia. Zé tentou argumentar, mas eles empurraram o velho no chão. Um deles, o de boné, avisou. Acham que vão escapar do despejo? Isso aqui já é nosso. Sumam daqui ou vão se machucar. O sangue de Laís ferveu. Ela correu para perto, juntando a coragem que restava. A fazenda não é de vocês. Tenho documentos provando que não podem tomar o que não lhes pertence. Os agressores riram, ironizando qualquer tipo de papel que ela mencionasse.
O mais velho, de barba mal feita, ergueu o braço e ameaçou Zé com algo que parecia uma arma. E se eu te disser que a gente não liga para seus papéis? Naquele instante, Ventania surgiu galopando, atiçado pelos gritos. Ninguém o contivera, e ele avançou, relinchando alto. Os invasores se assustaram, recuando alguns passos. Um deles deixou a arma cair no mato. Laís aproveitou para agarrar Zé e puxá-lo para longe do risco. Apesar da tensão, ela percebeu que aquela era a hora de agir com clareza. "Recolham suas coisas e saiam daqui agora!" gritou, erguendo a voz. "Ou a gente chama a polícia e entrega todas as provas que temos, inclusive esse flagrante de invasão." A menção de novas provas pareceu perturbá-los. Provavelmente imaginavam que Laís não teria coragem ou não tivesse reunido documentos oficiais. De boné, o homem se alterou, xingando e dizendo que o negócio já estava feito. Mas o outro, e o mais velho, percebeu que podiam se complicar ainda mais se continuassem. Após uma discussão rápida entre eles, decidiram bater em retirada, subindo na caminhonete. "Isso não vai ficar assim", ameaçaram, acelerando em disparada. Com o coração aos saltos, Laís correu até Ventania, que ainda estava agitado, limpando o suor que escorria pelo pescoço do cavalo. Passou-lhe um pano para acalmá-lo. Depois checou se Zé estava bem. Ele, com arranhões e a roupa suja de terra, balançou a cabeça, tentando se recompor. "Eles ainda podem voltar", sussurrou. Laís concordou, mas disse, com firmeza na voz: "E a gente vai estar pronto." Ao raiar do dia, as marcas da invasão na cerca e as pegadas de pneus eram provas concretas de crime. Pela primeira vez, os invasores haviam agido de modo tão evidente que Laís e Zé podiam apresentar aquelas evidências às autoridades sem espaço para questionamentos vazios. Além disso, o processo que ela iniciara na capital podia finalmente ganhar tração. A vitória na briga judicial parecia mais próxima que nunca. Horas depois, chegou uma viatura da Polícia Rural, depois de chamadas insistentes de vários vizinhos denunciando a confusão noturna. O oficial, vendo as marcas de arrombamento e ouvindo os relatos, tomou notas e garantiu que investigariam. A caminhonete suspeita. Embora Laís já tivesse passado por frustrações anteriores ao denunciar, dessa vez percebeu no olhar do policial certa urgência diferente, talvez pelos contatos que fizera na capital, ou porque a situação chegara a um ponto insustentável. Com o povo reunido no terreiro, Laís levantou a voz para agradecer a todos. "Chegamos ao nosso limite, mas também conseguimos mostrar que estamos unidos. Conseguimos provas de que há gente poderosa por trás disso, mas a lei está do nosso lado." Dona Célia, emocionada, segurou a mão de Laís. "Você fez o que seu pai faria, minha querida." Manteve a cabeça erguida. Laís sorriu, sentindo as lágrimas brotarem. Então olhou para a Ventania, que pastava sob a sombra, ainda atento a qualquer movimento. Sabia que, sem ele, sem a memória de Martim e sem os amigos que se dispuseram a ajudar, nada teria sido possível. Nos dias que se seguiram, as investigações avançaram rápido. Com o laudo do pesquisador e o parecer do órgão ambiental, Laís conseguiu suspender a execução bancária, ganhando tempo para estruturar a fazenda e quitar as dívidas aos poucos. A empresa que financiava os invasores foi denunciada por atos ilegais, e os principais mandantes acabaram sendo desmascarados, expondo suas táticas agressivas de aquisição de terras. Em meio a toda essa reviravolta, Laís optou por promover a fazenda como um santuário para cavalos e outros animais, honrando a vontade de seu Martim. Passou a receber doações e apoio de veterinários e ONGs. O lugar ganhou vida nova, cercas reconstruídas, celeiro reformado, pastos renovados. A terra, enfim, refletia a resiliência de quem nela habitava. Em uma manhã de sol radiante, e já com a poeira da confusão baixada, Laís caminhou pelos campos revitalizados, ao lado de Ventania, que agora estava mais calmo do que nunca. Viu jovens voluntários alimentando cavalos resgatados e ouviu risadas vindas de um pequeno
grupo que montava estribos para treinos de equitação terapêutica. Não chegou a investigar no momento, só sentiu um arrepio ao perceber que alguém ainda devia cuidar daquele ponto específico. Quando a noite caiu, Laís voltou à casa. A velha rede na varanda seguia pendurada, balançando devagar ao vento que aumentava. Lá dentro, Zé tinha acendido uma luz fraca na cozinha, e o cansaço bateu. Mesmo assim, o sono não veio fácil. Cada ruído da casa, cada estalo no assoalho, fazia seu coração acelerar. Talvez fosse só a ansiedade por estar de volta ou o medo do que teria de enfrentar a partir dali. Revirou-se na cama improvisada por um bom tempo, até que o silêncio da madrugada a venceu. No dia seguinte, logo cedo, ela despertou com os primeiros raios de sol atravessando a fresta da janela. Vestiu um par de botas antigas que encontrou largadas pela casa e saiu para caminhar pelos pastos. Precisava avaliar a extensão dos estragos. O orvalho deixava o capim úmido, e ela pensou em como o lugar era bonito, apesar do abandono. Avistou a cerca, rachada e com buracos, e lamentou o quanto seria caro e trabalhoso arrumar tudo. Ainda assim, algo dentro dela gritava que não podia desistir sem lutar. De repente, ouviu passos de cavalo ao longe. Virou-se, tentando encontrar o animal que trotava por algum canto. O som ecoou por alguns segundos e sumiu, como se fosse um aviso rápido. Deixou passar, imaginando que talvez Zé tivesse emprestado o bicho de alguém para ir à cidade. Resolveu continuar a inspeção. Mais tarde, enquanto verificava o galpão de ferramentas, ela percebeu um movimento estranho atrás de um trator velho. Apoiou-se na porta, sentindo o coração disparar. 2 homens vasculhavam caixas e pareciam tentar remover algo de valor. Ao verem Laís, eles se assustaram, derrubaram uma caixa metálica e saíram correndo. Ela ainda gritou: "Ei, quem? São vocês?" Mas já era tarde. Os invasores dispararam em direção à estrada e sumiram na poeira. Assustada, conferiu o local, percebendo que tinham levado algumas peças pequenas, mas nada muito valioso. Ainda assim, a sensação de invasão a deixou em alerta. A fazenda estava isolada e ela mal havia chegado. Levava tempo para organizar segurança e os curiosos ou mal-intencionados já surgiam. Precisaria pensar em alguma forma de proteger o lugar. De volta à casa, contou a Zé o que acontecera. Ele suspirou, confirmando que ultimamente vinha percebendo gente rondando o terreno, olhando tudo de longe. "Acho que tão de olho, esperando para ver se você vai vender ou não. Já vi esse tipo de coisa antes, viu? Mas não se preocupe. E a gente dá um jeito." No fim da tarde, quando Laís tentava limpar parte do quintal, Zé se aproximou com um olhar misterioso. "Você lembra do Ventania?" ele perguntou, baixinho. Ela deu um leve sorriso, como quem recordava um sonho bom e distante. "Lembro. Meu pai era apaixonado por aquele cavalo. Ficava orgulhoso toda vez que falava dele. Mas ouvi dizer que o Ventania tinha desaparecido." Zé não deu muitos detalhes. Apenas meneou a cabeça e foi pegar água no poço. Laís ficou intrigada. Se Ventania estivesse vivo, onde estaria? Por que nunca mais o vira ou ouvira falar dele? A noite chegou novamente, trazendo uma brisa fresca e o canto de grilos pelos arredores. Com a energia elétrica instável, as lâmpadas vacilavam. Ainda assim, Laís fez o possível para organizar os papéis e cartas na mesa. Queria ao menos ter uma ideia de quanto precisava pagar antes de receber outra intimação. O sentimento de estar sozinha contra uma maré de problemas ficou mais forte. Mesmo assim, ao olhar para as sombras do quintal, teve a estranha impressão de que não estava tão só. Mais tarde, resolveu verificar o celeiro antes de se deitar. A porta ainda rangia sinistramente, mas ela insistiu em entrar. Caminhou entre as baias vazias, iluminando o caminho com uma lanterna pequena. Tudo parecia comum, até que, numa das divisões mais ao fundo, escutou um som baixo,
que poderia ser um relincho contido ou um sopro de animal grande. O coração dela acelerou, pois lembrou na mesma hora de ventania. Tentando não se precipitar, Laís aproximou-se devagar do estábulo trancado. Tocou com cuidado a madeira gasta, sentindo uma vibração suave. Por um instante, pensou. Ter ouvido uma respiração pesada. Aquele lugar não estava tão abandonado como os outros. Tinha um pouco de palha fresca e havia marcas de pegadas recentes no chão de terra batida. Um arrepio de emoção subiu-lhe à espinha. Respirou, fundo, apoiando a mão na tranca velha. A madeira parecia estar prestes a ceder, mas ela hesitou em empurrar a porta de uma vez. Algo lhe dizia que, se o cavalo atrás daquela porta fosse mesmo ventania, isso poderia mudar tudo. A tensão tomou conta de seu peito, como se o tempo tivesse parado de repente. Laís permaneceu no corredor escuro do celeiro, o coração acelerado, prestes a empurrar a porta do estábulo. Uma brisa suave soprou, balançando o chapéu que Laís usava, e ela pensou em seu pai, imaginando como ele estaria feliz ao ver aquele renascimento. Foi nesse instante que, pousando a mão nas crinas de ventania, ela sorriu, confiante, de que, mesmo depois de 10 anos de espera, o amor e a devoção à fazenda e aos animais ainda pulsavam com força renovada. A luta fora dura, mas a conquista era maior. Ao ver Ventania galopando livremente pelo pasto, Laís sente que, e apesar de todo o sofrimento, finalmente fez justiça ao legado do pai e encontrou seu lugar no mundo. Ela sente que o cavalo do outro lado pode ser Ventania, que julgava perdido ou até morto anos atrás. Laís sentiu o coração acelerar quando, enfim, ergueu a tranca do estábulo e abriu a porta de madeira. Do outro lado, numa penumbra, suave, estava ele. Ventania. O cavalo a encarava com olhos cansados, mas vigilantes, como se reconhecesse aquela figura que sumira por tanto tempo. Em meio ao cheiro de feno e poeira, ela se aproximou com cuidado, contendo a ansiedade, que crescia a cada passo. Quando estendeu a mão, sentiu o calor do focinho encostando em sua palma. Era como se as lembranças de infância, das cavalgadas ao lado do pai, brotassem de uma só vez, inundando o peito dela de emoção. Sem conseguir se segurar, Laís deixou que as lágrimas rolassem. A mistura de alívio e culpa pesava. Ela lembrou de quantas vezes pensara que não havia mais volta, que tudo estava perdido, e agora via diante de si aquela prova de fidelidade e resiliência. Ventania continuara ali, firme, mesmo após a partida de Martim e a própria ausência dela. Enquanto passava a mão pela crina do cavalo, sentiu-o estremecer de leve, quase como se também fosse tomado pela mesma intensidade de sentimentos. Ouviu passos discretos atrás de si. Era Zé, que a observava com semblante ao mesmo tempo emocionado e envergonhado. Eu não quis vender o Ventania, confessou ele, com a voz embargada. Até pensei em mandá-lo para outra fazenda, mas não tive coragem. Preferi mantê-lo aqui, do jeito que dava. Laís enxugou o rosto com as costas da mão e se virou para encará-lo. Você fez bem, Zé. Obrigada por ter cuidado dele. O caseiro deu um suspiro, como se tirasse um peso das costas. Ele sentia falta do seu Martim. Ficava olhando para o portão, parecendo esperar alguém. Eu achava que era você ou seu pai. A lembrança de Martim veio forte na cabeça de Laís, trazendo uma cena em que ela era apenas uma garota aprendendo a montar. Seu pai ajeitava o estribo, ensinava a postura correta, e Ventania se mantinha imóvel, quase como um professor paciente. Aquela imagem nítida reforçava a conexão especial que os três compartilhavam. Engolindo em seco, ela afagou mais uma vez o pescoço do cavalo e pensou que precisava fazer algo para honrar aquela história. Pela manhã, depois de uma noite mal dormida, Laís decidiu encarar de frente os problemas financeiros que assombravam a fazenda. Organizou as contas, juntou papéis antigos e foi até o banco na cidade,
conversando com o gerente que conhecia bem a história de seu Martim. O olhar dele era pesaroso enquanto folheava os documentos. A situação é complicada, disse, devolvendo a pilha de dívidas e taxas atrasadas. Para ser sincero, se você não fizer um pagamento considerável em breve, podem decretar a execução da hipoteca. A notícia caiu como um balde de água fria. Não bastava ter que lidar com a tristeza e a sensação de abandono. Agora, a qualquer momento, podia perder oficialmente a terra. De volta à fazenda, Laís encontrou Zé examinando rastros na terra fofa perto do galpão de ferramentas. Havia pegadas que certamente não eram deles. Devem ter voltado depois daquele dia, comentou ela, lembrando dos homens que fugiram. Às pressas quando foram flagrados mexendo nas caixas. Zé concordou com um aceno, franzindo a testa. Parece que querem algo daqui. Equipamento ou... sei lá. Mas quem anda fazendo isso parece conhecer o lugar. Ela se abaixou para olhar. De perto as marcas. Aquilo confirmava a sensação de insegurança. Precisavam tomar providências e pensar em alguma forma de proteger não só o maquinário, mas também Ventania e os poucos animais que ainda restavam pelos arredores. Enquanto terminavam de verificar as cercas, Dona Célia apareceu trazendo 2 cachos de banana e um sorriso preocupado. Andam dizendo por aí que uma empresa grande está de olho nessas terras. Parece que estão comprando fazendas a preço de banana, aproveitando a seca, as dívidas, tudo. Laís percebeu a irritação na voz da vizinha. Era notório que havia gente interessada, mas restava saber a real intenção por trás dessas aquisições. Eles querem transformar tudo em algum grande empreendimento, talvez até explorar água, continuou Dona Célia. Toma cuidado. Se eu puder ajudar, conte comigo. No início da noite, enquanto guardava o celular e se preparava para o jantar, Laís recebeu uma ligação de número desconhecido. Atendeu com cautela, e a voz do outro lado foi direto ao ponto. Soube que você está precisando de dinheiro. Tenho interesse em comprar sua fazenda. Posso transferir uma boa quantia ainda hoje. Laís gelou. A pessoa não se apresentou e falava com uma calma quase debochada. Não estou interessada em vender, respondeu, a voz saindo mais firme do que ela esperava. E mesmo se estivesse, não faria esse tipo de negócio pelo telefone. A linha ficou muda por alguns segundos, até que a voz retornou. Seca. Pense nisso. Às vezes é melhor sair por cima antes que tudo vire pó. A chamada se encerrou, deixando Laís tremendo de raiva e inquietação. Sabia que, com as dívidas e toda a pressão, poderia ser a qualquer momento forçada a vender. Mas algo, dentro dela, se recusava a ceder. Sentou-se no alpendre para tentar esfriar a cabeça, olhando o céu estrelado que se abria acima. Zé veio se juntar a ela, trazendo café em 2 canecas esmaltadas. Vão continuar ligando, oferecendo dinheiro fácil, ele comentou, entre um gole e outro. Mas acho que você não devia vender. Tem muita história nessa terra. E Laís sentiu a brisa noturna acariciar seu rosto. Apesar dos problemas, ver a casa, a varanda e o pasto ainda intactos a fez pensar nas boas lembranças de quando seu pai contava causos da família. Eu sei, Zé, só não faço ideia de como vou lidar com essas contas todas. Mas se eu desistir agora, parece que vou trair a memória dele. O caseiro assentiu, como se concordasse que, por mais difíceis que fossem as coisas, ainda existia um senso de honra em continuar lutando. Mais tarde, o silêncio da fazenda pesava. Enquanto caminhava até o celeiro, iluminada apenas por uma pequena lanterna, Laís tentava organizar os pensamentos. Deveria aceitar a derrota ou resistir até o fim? Assim que se aproximou da baia de Ventania, ouviu o cavalo bufar baixinho, como se pressentisse sua agitação. Ela abriu o portãozinho interno e se aproximou dele. Ventania moveu as orelhas e captando cada barulho, e então encostou o focinho em seu braço. Desculpa ter ficado tanto tempo longe, sussurrou ela, acariciando o animal. Sentia naquele gesto uma forma de pedir perdão pelo abandono e de prometer que faria o possível para proteger o que restava. Depois de alguns minutos se reconfortando, com a companhia de Ventania,
Laís resolveu verificar as cercas perto do caminho de entrada. O vento começava a soprar mais forte, balançando as folhas secas no chão. Quando contornou o canto da casa, quase esbarrou em uma silhueta que se movia no escuro. Ela recuou, assustada, apontando a lanterna, mas a figura se esgueirou entre as sombras e sumiu antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. O coração dela disparou. Quem seria? E por que estava bisbilhotando tão perto da casa? Ainda, ofegante, Laís correu para dentro para contar a Zé o ocorrido. Ele vasculhou o terreno com uma lanterna maior, mas não encontrou ninguém. Restaram apenas o desconforto e a certeza de que não estavam sozinhos naquela luta. No caminho, de volta, acharam uma porta lateral da casa mal encaixada, como se alguém tivesse tentado forçar a fechadura. Na manhã seguinte, ao mexer em um baú velho na sala, Laís descobriu um maço de papéis amarelados e um pequeno caderno de anotações. Eram escritos de seu Martim. Descrições detalhadas de um possível plano para transformar partes da fazenda num espaço de acolhimento de cavalos abandonados ou maltratados. Ele mencionava até parcerias com veterinários e ONGs, sonhando em fazer do lugar algo maior que apenas uma propriedade de criação. Folheando as páginas, o coração dela se aqueceu. Aquilo era o legado de seu pai. Uma visão quase profética de um lugar onde animais e gente encontrariam refúgio e cura. Aquilo a tocou de um jeito profundo. Talvez ali estivesse a faísca que faltava para trazer sentido à vontade de continuar lutando. Guardou o caderno com cuidado, sentindo a motivação crescer. Se fosse para salvar a fazenda, faria isso. Com coragem, honrando o desejo do pai. Ainda naquele dia, passou boa parte do tempo limpando o quintal e examinando partes da casa que poderiam precisar de reparos urgentes. Zé foi buscar mais ferramentas na cidade, e tudo transcorria aparentemente bem até o início da noite, quando as luzes da varanda começaram a piscar. O som de relincho alto rompeu o ar calmo e fez Laís largar o que estava fazendo. Ventania gritava como se quisesse alertar sobre algo. Correndo para fora, ela avistou as lâmpadas internas oscilando e um pressentimento ruim tomou conta. Seu olhar varreu a escuridão além do portão principal. Com a lanterna na mão, ela se aproximou do terreiro e notou movimentos estranhos do outro lado da cerca. Quase podia distinguir mais de uma silhueta. Pelo menos 3 figuras estavam ali, e uma delas erguia uma lanterna intensa na direção dela, ofuscando sua visão. O coração dela batia com força, a adrenalina subindo. Correndo para fora com uma lanterna, Laís vê um grupo de figuras perto da cerca. Uma delas aponta uma lanterna para ela. Ela percebe que isso é mais do que apenas uma invasão aleatória. A luz da lanterna refletia diretamente nos olhos de Laís, fazendo-a semicerrar as pálpebras para tentar ver quem estava do outro lado da cerca. Ela deu um passo à frente, o coração pulsando forte, e gritou para que aqueles desconhecidos se identificassem. Ao mesmo tempo, ouviu passos apressados atrás de si. Era Zé, que viera correndo com uma pá na mão, disposto a defendê-la. Mas os intrusos não responderam. Em vez disso, silenciaram a lanterna e fugiram na escuridão, deixando Laís e Zé ali, tensos e sem entender direito o que acontecera. Apesar do nervosismo, Laís insistiu para que verificassem o lugar naquela mesma hora. Usando a lanterna, eles contornaram a cerca e encontraram marcas de sapatos no chão. A terra fofa guardava pegadas recentes e um pedaço de tecido escuro e rasgado, preso a um arame farpado. Zé abaixou-se, pegou o retalho e o examinou de perto. Não havia nada que indicasse claramente de onde vinha, mas o jeito áspero da trama lembrava uniforme de trabalho ou algo parecido. Parece que estão atrás de algo mesmo, comentou ele, tentando manter a calma, mas não escondendo a preocupação. Laís engoliu em seco. Aquela não fora uma aparição isolada, parecia parte de um plano maior. Jogou mais o feixe de luz pela área, mas não havia sinal de qualquer outro objeto ou indicação concreta. Mesmo assim, a sensação de estarem sendo vigiados não saía de sua cabeça.
Ao clarear do dia, Laís fez uma vistoria completa na propriedade. Cada passo pelo pasto seco era acompanhado por lembranças das conversas com seu pai, que a ensinaram a zelar pelos animais e cuidar da terra com respeito. Encontrou mais rastros próximo ao celeiro, pegadas em pares, como se duas pessoas houvessem circulado o lugar na noite anterior. Um arrepio percorreu suas costas quando percebeu que, se quisessem, os invasores poderiam ter entrado no celeiro e mexido em qualquer coisa, até mesmo em Ventania. Ela correu até a baia dele, onde o cavalo estava quieto, mas alerta. Assim que Laís se aproximou, Ventania bateu uma das patas no chão e soltou um relincho curto, como se soubesse que algo estranho acontecera. Ela entrou e passou a mão pela crina dele, olhando-o nos olhos. "Você tá bem, companheiro?" sussurrou, sentindo o coração aquietar aos poucos ao ver que, pelo menos, Ventania estava a salvo. Naquele instante, a presença do cavalo pareceu reforçar sua coragem. Havia uma cumplicidade ali que a lembrava de seu pai. Era como se Martim ainda estivesse ao lado dela, dizendo que não se deve recuar diante de ameaças. Quando saiu do celeiro, deparou-se com Dona Célia na varanda, carregando uma expressão de espanto. Ela viera de carro, batendo a buzina em intervalos curtos, mas Laís nem escutara, tão concentrada em examinar o celeiro. "Menina, tá tudo bem?" questionou a vizinha, franzindo a testa ao observar a apreensão estampada no rosto de Laís. "Tivemos visitantes indesejados ontem à noite", respondeu suspirando. "Não chegaram a fazer nada além de nos assustar, mas estou preocupada." Dona Célia balançou a cabeça, parecendo ainda mais aflita. "Ouvi alguns boatos na cidade. O pessoal anda falando de gente oferecendo dinheiro fácil para comprar terras, e quem não aceita tem recebido todo tipo de intimidação. Não sei se é o mesmo grupo, mas parece que estão agindo sem pudor." Laís sentiu um aperto no estômago. Sabia que as dívidas da fazenda a tornavam um alvo perfeito. Agradeceu a Dona Célia, que prometeu se manter atenta a qualquer movimentação suspeita nos arredores. Logo depois que a vizinha saiu, uma caminhonete desconhecida apareceu. Nela vinha um funcionário público da prefeitura local, acompanhado de um assistente. Pareciam oficiais, trajando pastas e papéis. Eles se apresentaram de modo formal, dizendo que estavam fazendo uma checagem nas propriedades da região devido a reclamações sobre cercas irregulares e, possivelmente, uso inadequado de água. Laís, meio desconfiada, os convidou a entrar. "Desculpem a bagunça", disse, empurrando algumas cadeiras amontoadas na sala para oferecer espaço. O homem de meia-idade folheou anotações e começou a fazer perguntas sobre a situação dos poços artesianos e do abastecimento de água. Mencionou que estava recolhendo dados para evitar conflitos entre propriedades. Laís respondeu com sinceridade, mas não deixou de notar um semblante curioso no olhar dele, como se estivesse buscando mais do que apenas informações burocráticas. "Se eu encontrar algo fora dos padrões, terei de reportar", comentou o funcionário, deixando Laís ligeiramente incomodada. Assim que eles partiram, Zé surgiu no batente da porta. "Achou que eles eram confiáveis?" ele perguntou. Laís deu de ombros, ainda processando os questionamentos que ouvira. "Não sei. Podem ser apenas funcionários fazendo o trabalho, mas sinto que tem algo a mais acontecendo. É estranho aparecerem agora." Zé concordou, e os dois seguiram para mais uma conferência das cercas danificadas. Precisavam ver se havia alguma infração real ou apenas mais uma desculpa para pressioná-los. No dia seguinte, enquanto anotava num caderno as pendências financeiras, Laís viu Ventania encarar a porta como se quisesse sair para dar uma volta pela propriedade. Levada por um impulso, ela pegou a corda e o levou até o campo aberto, e ao lado de onde a cerca estava parcialmente reparada. Caminhou ao lado do cavalo, sentindo um alívio momentâneo. A brisa soprava com suavidade, e o canto distante de pássaros quebrava o silêncio. Por um instante, foi como voltar no tempo,
quando seu pai a ensinava a andar a cavalo nas manhãs de domingo. Só que agora a realidade era bem diferente. Precisava proteger a fazenda de gente perigosa, não tinha dinheiro para quitar dívidas e, a cada dia, a pressão aumentava. Ainda assim, olhar para a ventania a fortalecia. Percebeu que ele também parecia perceber que algo não ia bem. E como se estivesse em alerta. "Eu não vou te abandonar de novo", murmurou, passando a mão pelas crinas do cavalo. "E não vou deixar que nos tirem daqui." Mais tarde, ao vasculhar o terreno, achou novas marcas de pneus na terra, úmida. Eram marcas grandes, indicando caminhonetes ou caminhões pesados. O caminho ia em direção a uma área mais afastada, nos limites da fazenda. Laís seguiu o rastro até chegar a uma parte onde a cerca estava cortada e disfarçada com galhos secos. Era a prova de que os invasores estavam entrando sem permissão, talvez para avaliar o potencial do lugar. Ela correu de volta, chamou Zé e mostrou-lhe o estrago. "Tem gente entrando aqui tranquilamente, Zé. Provavelmente a mesma turma que apareceu ontem à noite." Ele olhou, balançando a cabeça em reprovação. "Precisamos consertar isso hoje mesmo." E começar a pensar num sistema de vigia. De volta à casa, Laís tentava digerir tantas preocupações ao mesmo tempo. Receber uma ordem de despejo, enfrentar invasores e cuidar dos reparos era coisa demais para uma só pessoa. Para piorar, as ameaças pareciam ganhar força a cada dia. Ela resolveu reorganizar os papéis herdados do pai, na esperança de descobrir algo que pudesse ajudá-la a entender o valor real da terra, ou, ao menos, se existia alguma cláusula contratual que a beneficiasse. Foi então que notou um envelope, amarelado, lacrado de forma antiga, com um selo já meio gasto. Na frente, o nome de Martim escrito em letras firmes. Sem hesitar, rasgou a ponta do envelope e retirou de dentro dele um papel datilografado, repleto de termos técnicos, mas com um desenho que remetia a um mapa da fazenda. Notava-se uma área circulada, indicando a possível existência de um poço artesiano que ela mesma desconhecia. O documento confirmava um estudo hídrico feito anos atrás, apontando o potencial para abastecer não só a fazenda, mas também parte da vizinhança. "Então é por isso que estão de olho aqui", murmurou, encarando as anotações. "Esse lugar pode valer uma fortuna." Pouco depois, quando o sol já começava a cair, ouviu Zé chamando apressado lá fora. Ele tinha uma expressão aflita, segurando um papel amassado. "Acabei de achar isso preso no portão com arame", disse, entregando o papel a Laís. Ela abriu e leu, sentindo o estômago gelar. O bilhete dizia: "Vá embora enquanto pode. A próxima vez, não será só um aviso." Laís encarou as letras agressivas, sentindo uma raiva surda tomar conta. Não bastasse o vandalismo, agora havia ameaças claras à sua segurança. Com a mão um pouco trêmula, guardou o bilhete e pediu que Zé a ajudasse a verificar o entorno, procurando se certificar de que ninguém estivesse rondando ali naquele momento. Após darem uma volta pela propriedade e constatarem que os invasores não estavam mais à vista, Laís voltou para a cozinha. Sentia-se exausta, mas a adrenalina não a deixava relaxar. Espalhou sobre a mesa os papéis que encontrara, envelope amarelado, o pedaço de tecido rasgado, e agora aquele bilhete ameaçador. Era como se reunisse pistas de um quebra-cabeça sinistro. A soma de tudo aquilo indicava que havia um grupo organizado disposto a qualquer coisa para forçá-la a vender. Ficou um tempo olhando para aquele pequeno cenário de provas, o coração pegando fogo de indignação. Fechou os punhos, recordando-se de Ventania, do sonho do pai, da solidariedade de Zé e até das poucas lembranças boas da infância ali. Não era só sobre dinheiro ou uma terra qualquer, envolvia honra, história e laços verdadeiros. Respirou fundo, endireitou as costas e tomou a decisão de resistir de vez. Não deixaria que gente inescrupulosa tomasse a fazenda que seu pai tanto amou. Pegou o pano rasgado, alisou-o entre os dedos e colocou-o lado a lado com o bilhete. Sobre a mesa. O olhar firme estampava uma determinação que há muito ela não sentia.
Quis falar em voz alta para si mesma, como se estivesse reafirmando o compromisso que assumia naquele instante. Ela coloca o pedaço de tecido rasgado e o bilhete ameaçador lado a lado sobre a mesa da cozinha, sentindo uma onda de determinação. "Eles querem briga", murmura para si mesma. "Então é briga que eles vão ter." Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol se firmar no céu, Laís fixou o bilhete ameaçador na parede da cozinha. Usou um prego enferrujado para prender. O papel contra a madeira, quase como se fosse um alvo. Observando as letras grosseiras, sentiu a raiva borbulhar, mas também reforçou a decisão de não se intimidar. Tinha muito em jogo ali. A memória de seu pai, o futuro de Ventania e a sobrevivência daquele lugar que guardava tantas histórias. Tomou um gole de café ainda quente e espalhou sobre a mesa as anotações antigas de Martim. Eram cartas. Rabiscos e mapas feitos à mão, cheios de setas, indicações de córregos e, principalmente, menções a uma possível fonte de água subterrânea. Conforme lia, as peças do quebra-cabeça iam se encaixando. O que antes parecia uma simples desconfiança, a existência de um poço ou algo semelhante, agora aparecia registrado em palavras do próprio pai. Ela rabiscava observações em um caderno novo, tentando identificar exatamente onde ficava esse possível ponto de extração de água. Pouco depois, Dona Célia chegou acompanhada de um advogado que conhecia. Era um senhor baixo, de óculos grossos, que trazia um semblante sério, mas acolhedor. Após um aperto de mão formal, sentaram-se todos à mesa, e Laís contou sobre as ameaças, as dívidas e a herança confusa que recebera. Abriu o jogo sobre as descobertas recentes, mostrando as marcações que indicavam a presença de uma nascente subterrânea. "Se esses papéis estiverem corretos, a fazenda tem mais valor do que imaginam", concluiu o advogado, folheando os documentos com cuidado. "Mas saiba que o tempo não está ao seu favor. Existe um prazo legal para quitar os débitos. Ou a propriedade pode ser leiloada." A notícia caiu pesada sobre ela. Já tinha consciência da urgência, mas ouvir aquilo de forma direta a fez sentir um aperto no peito. Mesmo assim, não se deixou abalar totalmente. "Vou lutar até o fim", respondeu firme. "Só preciso confirmar a localização desse manancial. Se ficar provado que a terra tem água em quantidade suficiente, posso buscar investimentos ou incentivos, não é?" O advogado concordou com um gesto de cabeça, mas alertou que a burocracia não seria simples. Precisava de estudos técnicos, laudos ambientais e a regularização de algumas pendências. Ao final, anotou rapidamente o que Laís tinha de providenciar e se despediu, deixando no ar uma mistura de esperança e preocupação. Quando fechou a porta, Laís encontrou Ventania do lado de fora, relinchando baixo. Era como se o cavalo a chamasse para algo. Ele deu alguns passos em sua direção e balançou as orelhas, inquieto. "Calma, rapaz", disse, pousando a mão no pescoço dele. "Tá tudo bem. Quer dizer, quase tudo." Ventania parecia captar a tensão no ar. Respirava forte, pisoteando o chão com as patas dianteiras. Laís olhou ao redor e não viu nada de anormal, mas sentiu a atmosfera pesar, como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Mais tarde, ao caminhar pelos limites do terreno, vislumbrou uma figura a uns 100 metros de distância. Podia ser alguém espionando. Sem pensar muito, Laís apertou o passo, gritou para a pessoa, mas não obteve resposta. O vulto se mexeu rápido e sumiu atrás de uns arbustos. Ela correu, tentando alcançá-lo, mas quando contornou a moita, não havia mais ninguém. Encontrou apenas marcas de pegadas recentes e um galho quebrado, sinal de que se movera com pressa. "Droga, eles estão sempre um passo à frente", murmurou, tentando retomar o fôlego. No fim daquela tarde, enquanto as sombras se alongavam, Laís e Zé subiram no telhado do estábulo para consertar goteiras. A estrutura de madeira rangeu ao receber o peso dos dois. Enquanto martelavam, aproveitavam para conversar sobre Martim.
Zé lembrava com saudade dos dias em que o patrão passava horas com Ventania, ensinando truques simples e conversando com o cavalo como se fosse gente. Ele dizia que os cavalos entendem mais do que a gente imagina, comentou Zé, limpando o suor da testa. Aposto que, se pudesse, Ventania contaria tudo o que viu nesses anos. Laís concordou, pensativa. Sentia um calafrio só de imaginar o quanto o cavalo presenciara quando a fazenda ficou abandonada. Martim valorizava cada detalhe dessa terra, sempre certo de que o lugar tinha um propósito maior do que simplesmente produzir gado ou plantações. Agora, mais do que nunca, ela sentia a missão de honrar essa visão. Assim que terminaram o reparo no telhado, Dona Célia apareceu com uma expressão que misturava irritação e receio. Andam dizendo que uma grande empresa está de olho na água da região. Parece que já compraram várias fazendas perto do rio e, aos poucos, vão se aproximando de quem resiste. Dizem que usam táticas bem sujas para conseguir o que querem. Laís respirou fundo. Precisava confirmar suas suspeitas. Não era coincidência que, justamente agora, aparecessem documentos do pai indicando água de qualidade na propriedade. Então estão atrás do que temos aqui também. Se essa água for como imagino, deve ser bem mais valiosa do que pensam, concluiu, lançando um olhar a Zé. Antes de anoitecer, ela voltou à baia de Ventania, levando um balde de água limpa e algum feno. Desta vez, ficou mais tempo com ele, penteando sua crina e falando baixinho. O cavalo estava mais calmo, mas mantinha as orelhas viradas para fora, captando cada ruído. Obrigada por continuar aqui comigo, disse Laís, em tom carinhoso. Passar a mão pelo pelo macio do cavalo lhe trazia uma lembrança quase palpável de seu pai e reavivava a determinação de não desistir. O céu começou a escurecer e, lá fora, uma claridade estranha se formava na linha do horizonte. Laís fechou a porta do celeiro, pegou a lanterna e foi verificar. De vez em quando, conseguia ver pequenas luzes piscando próximo à cerca, lateral, como se carros ou lanternas estivessem se movendo. Chamou Zé, e os dois ficaram em silêncio, tentando observar. Quando perceberam que não havia sinal de aproximação imediata, decidiram aguardar um pouco antes de investigar. De perto. Só que a curiosidade cresceu, e perto da meia-noite, ambos resolveram pegar lanternas e refazer a rota descrita nos mapas do pai, em busca do tal ponto de água. Com a noite avançada, atravessaram parte do pasto, desviando de algumas árvores retorcidas, até chegarem aos fundos de um antigo galpão de ferramentas. A porta emperrada rangeu ao ser puxada, soltando uma nuvem de poeira. Lá dentro, iluminando o chão, viram trilhos de algo que se estendiam em direção a uma escotilha de madeira presa com correntes. Após um esforço conjunto, conseguiram erguer a tampa, revelando uma velha bomba d'água, parcialmente coberta por ferrugem. O coração de Laís acelerou. Aquilo era a prova física de que Martim estava no caminho certo. Ali havia a instalação de um sistema que, aparentemente, nunca fora finalizado ou divulgado. Isso confirma a suspeita dele. Tem uma fonte aqui embaixo, concluiu ela, notando o cano grosso que descia para o subsolo. Se estiver intacto, deve ter um reservatório considerável. Um movimento brusco do lado de fora os fez se virarem rápido. Zé apontou a lanterna na direção do barulho, mas só conseguiram ver a cauda de um gato fugindo, assustado pela claridade repentina. Laís soltou o ar, aliviada. Achei que fosse alguém. Esse lugar me dá calafrios, confessou Zé antes de rir aliviado. Eles voltaram a observar a bomba d'água antiga. Laís passou a mão pela estrutura, retirando um pouco da ferrugem superficial, como se pudesse sentir a empolgação que seu pai deve ter sentido ao instalar aquilo. Talvez Martim tivesse guardado esse segredo até ter condições de explorar a água de forma segura. Ou, quem sabe, jamais teve a oportunidade de concluir o projeto. De qualquer forma, era agora que ela precisava levar adiante a ideia, transformando o sonho do pai em uma realidade que também a ajudaria a proteger a fazenda.
Antes de retornar para casa, Laís ficou um instante pensativa, apoiando a lanterna no chão. "Vou defender isso com todas as minhas forças", disse com a voz firme. "Se meu pai acreditava nesse sonho, eu também acredito." Zé aprovou com um aceno, já cansado e desejando um pouco de sono. Caminharam de volta em silêncio, cada um imerso em pensamentos sobre como aquilo poderia mudar tudo. Mal pisou no alpendre, Laís sentiu o celular vibrar no bolso. Franziu a testa, pois já passava da meia-noite e raramente recebia ligações àquela hora. Tirou o aparelho do bolso, viu o número desconhecido e abriu a mensagem. Parou imediatamente e, sentindo um arrepio, percorre-lhe a nuca. Ao conferir o visor, ela percebe uma mensagem de número desconhecido. "Sabemos o que você encontrou. Isso nos pertence." A mensagem inquietante ainda rondava a cabeça de Laís quando o dia começou a clarear. Ela largou o celular sobre a mesa da cozinha, tentando ignorar a ameaça que lia na tela, mas aquelas palavras pareciam ecoar pelos cantos da fazenda. Zé entrou na casa com passos cuidadosos, notando a expressão tensa no rosto dela. Sem rodeios, sugeriu que eles procurassem as autoridades, mas Laís hesitou. Tinha medo de que um movimento precipitado pudesse piorar as coisas. E, no Mindondia fundo, não confiava plenamente em quem estava no comando na cidade. A tensão aumentou quando o carteiro chegou, trazendo um envelope branco carimbado. Era o banco, avisando que só restavam algumas semanas para que ela quitasse ou renegociasse de forma definitiva as dívidas da fazenda. Caso contrário, perderia a propriedade. Ela abriu a carta, sentindo o estômago revirar. Podia até antecipar aquele recado, mas ver as palavras no papel deixava tudo mais real e urgente. As horas seguintes foram marcadas por um desconforto constante. De vez em quando andava perto do portão, Laís via uma caminhonete preta estacionada ao longe, do outro lado da estrada. Não dava para enxergar o rosto de quem estava lá dentro. Às vezes, a luz do sol refletia no para-brisa, cegando-a momentaneamente. Em outras, a caminhonete simplesmente partia com calma, como se só quisesse lembrar que estava de olho em cada passo dela. No meio de toda essa agitação, o telefone fixo da casa tocou. Era o advogado de sempre, que vinha acompanhando o caso das dívidas deixadas por Martim. Ele informou que havia potenciais compradores interessados na fazenda. Gente disposta a resolver tudo rapidamente se ela aceitasse vender. Laís desligou com a sensação de que o cerco se fechava. Não estava disposta a se desfazer das terras, mas precisava reconhecer que a pressão financeira era absurda. Procurou uma distração junto à ventania. Desde que reencontrara o cavalo, tinha o hábito de pentear a crina dele toda tarde, conversando como se o animal pudesse responder. Contava sobre as cartas que chegavam, sobre as ameaças, sobre a culpa que sentia em não ter estado ali quando seu pai mais precisou. Era estranho como passar a escova pelo pelo brilhante. Do cavalo a acalmava, quase como uma terapia silenciosa. Ventania parecia entender cada palavra, retribuindo com relinchos suaves e olhares que transmitiam certa cumplicidade. Dona Célia apareceu pouco depois, trazendo café fresco e bolo de fubá. Sentaram-se no alpendre, onde a madeira rangeu, sob as cadeiras antigas, e ali Laís desabafou sobre o ultimato do banco e as mensagens ameaçadoras. A vizinha, sempre prestativa, sugeriu que Laís procurasse um subsídio ou financiamento público, algum programa de incentivo agrícola ou de preservação ambiental que pudesse salvar a fazenda da penhora. Laís anotou mentalmente aquela dica, mas sabia que seria preciso correr contra o tempo para qualquer tramitação burocrática. Em meio a conversas e preocupações, Zé chamou Laís para um canto do terreiro. Precisava ser franco com ela. "A coisa tá feia, menina. Não quero te desanimar, mas estamos sem dinheiro para manter até a ração do Ventania e dos poucos animais que restam. Se a gente não resolver logo, talvez não tenha como bancar a fazenda nem por mais um mês." Laís lançou um olhar firme. "Eu sei, Zé.
Mas não vou abrir mão da fazenda. É a memória do meu pai que está em jogo. Não vou deixar que tomem isso de mim. Ele concordou com um aceno, mas dava para notar as rugas de preocupação se aprofundando em sua testa. Quando a tarde adiantou, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. Um vento forte balançava as árvores secas, e o ar ficou pesado, abafado. O céu mudou de cor num piscar de olhos, aquele cinza carregado típico de tempestade. A madeira frouxa do telhado do celeiro estalava de modo preocupante, e Laís correu para recolher ferramentas e trancar janelas. Zé ajudava, fechando o galpão com tábuas improvisadas. Dona Célia, que ainda estava ali, decidiu ficar, para auxiliar no que fosse preciso. Os primeiros trovões ressoaram. A ventania, agora não o cavalo, mas o vento de verdade, levantava poeira pelo pátio, fazendo rodopios de folhas secas. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando os campos com clarões intensos. Cada estalo no alto fazia Laís temer pelo que viria. Sentiu o coração apertar, não apenas pela tempestade, mas pela preocupação de que um temporal tão forte pudesse abrir brechas para aqueles que rondavam a fazenda. De repente, um estrondo maior sacudiu tudo. Laís viu um clarão atingir uma árvore distante, na beira da divisa com a estrada. Logo em seguida, uma faísca virou labareda que começou a se espalhar pela grama seca do local. Ela berrou por ajuda, pegando um balde vazio e correndo para o poço. Zé largou o que estava fazendo e foi junto, enquanto Dona Célia, assustada, procurava uma mangueira. A chuva ainda não caía com força suficiente para apagar as chamas iniciais, e o fogo poderia avançar rápido. Molhados de suor e pela garoa que começava a aumentar, Laís e Zé tentavam jogar água de baldes e esfalfar a chama com panos úmidos. O cheiro de fumaça ardia nos olhos, mas eles não recuavam. Os trovões ribombavam, a ventania empurrava as chamas para mais perto da cerca. Foi preciso muita correria e determinação para controlar o fogo. Quando, finalmente, as labaredas foram contidas, Laís caiu de joelhos no chão encharcado, sentindo o cansaço pesar em cada parte do corpo. Enquanto tentava recuperar o fôlego, percebeu algo estranho. Silhuetas humanas se movendo entre os pingos fortes de chuva, mais adiante, perto da divisa. Parecia haver pelo menos 2 pessoas ali, observando a cena. Laís gritou, tentando enxergar melhor entre os relâmpagos que iluminavam o local. As figuras não reagiram e, quando ela avançou alguns passos, eles se dispersaram. Zé se juntou a ela, porém já era tarde.